E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bernardo Lopes Indica Filmes e hoje vamos falar sobre Longlegs, o filme que tá causando aí no meio dos críticos. Esse filme é um suspense investigativo misturado com terror. E eu confesso que eu nunca tinha visto isso antes e eu achei a ideia interessantíssima, mas hoje o intuito do vídeo é tentar explicar pra vocês a minha interpretação do filme. Eu sei que muita gente não entendeu, então vou tentar ajudar vocês. Mas lembrando que é a minha interpretação. Você pode ter a sua e é isso, vamos discutir lá embaixo nos comentários. Bora começar? Lembrando que obviamente vai ter spoiler, então fique por sua conta e risco. Eu vou trazer agora então um pouco da sinopse para você relembrar um pouquinho, depois eu trago a explicação. Longlegs vai focar numa agente do FBI chamada Lee, e ela tem uma intuição meio que sobrenatural para desvendar os casos, e ela vai ser chamada para resolver o caso de um serial killer chamado Longlegs. O problema do Longlegs é que não existe nenhum indício físico de que foi ele que cometeu esses crimes. Na verdade existe só um indício: a carta assinada por ele em todas as casas que ele comete esse crime. Ellie Carter vai ser encarregada para investigar esse caso e tentar descobrir o que está acontecendo. Então esse filme mistura, como já disse, sobrenatural e investigação. E é aí que a gente começa a ver esses dois mundos colidirem. Vamos lá então. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é que Longlegs é um filme extremamente pessimista e que vai te colocar no buraco. E não existe saída para isso. O diabo sempre vai vencer. Longlegs é o parque de diversões do cara que mora no andar de baixo. Vamos começar pelo tópico 1. Essa intuição da Lee, o que é isso? Bom, eu acho que muita gente entendeu essa intuição, essa ligação com o mal aí tinha muito a ver com a boneca, né, que o Longlegs fez da Lee quando era criança. Então ela tinha essa ligação, essa conexão com o homem do andar de baixo, né, o demônio. Então isso deixava ela meio que conseguindo perceber alguns indícios da maldade. Outra coisa legal que o filme sempre deu indício pra gente de que a Lee não estava sozinha, às vezes poderia até ser controlada pelo cara do andar de baixo, é que toda vez que a mãe dela liga pra ela, ela pergunta quem tá falando, se é a Lee. Mesmo ela tendo só a Lee como filha, né? Então a gente fica meio confuso, mas ela quer saber se quem tá respondendo ela é o demônio ou Hi, é a Mom. Lee. Lee? Yes? Still your only daughter? É por isso que no início do filme, inclusive, quando eles estão atrás de outro serial killer que é falado que é muito perigoso, ela consegue saber de primeira qual caso o cara tá. Outro assunto, né, trazendo isso já, por que esse serial killer que foi falado que é muito agressivo, mata o amigo dela, mas não mata ali, se entrega de primeira? Justamente porque ali é o ponto principal ali do plano, né, do plano desse demônio, e obviamente ele influenciou esse serial killer a não matar ela, a se entregar. Isso inclusive, essa primeira descoberta dela, essa resolução de caso, levou ela à investigação do Longlegs. Então isso estava tudo no plano do demônio. Eu acho que sobre as bonecas ficou muito óbvio, né? O Longlegs fabricava essas bonecas, representando a família que ele ia introduzir a boneca e depois trazer o mal ali. Inclusive ele usava fios de cabelos dessas meninas e alguns dentes também. Depois que ele foi até a casa da Lee, quando ela era pequena, ele fez ali um pacto com a mãe dela. A boneca, basicamente, se você entendeu, ela tinha ali o mal dentro dela e ela meio que conseguia controlar essas crianças, essas meninas que estavam lá dentro. Ela é a representação da menina. Inclusive, naquele caso da Carrie Ann, se você lembra, ela estava em coma e acordou no dia seguinte que a Lee e o Carter pegaram a representação da boneca dela ali naquele silo, né, que estava naquele buraco. E inclusive na própria interrogatório da Lee e da Carrie Ann, a Carrie Ann fala: eu já te vi antes, eu já te vi na minha casa. I don't think so. You've been to my house. Porque logo depois que a Lee pegou ela, ela conseguiu ver através dos olhos da boneca. Dá a entender que a pessoa vive dentro da boneca e ela é controlada pelo homem do andar de baixo. Inclusive, como a mãe da Lee é uma enfermeira, ela pode muito bem conseguir esses restos aí, esses pedaços das crianças, né, como fio de cabelo, dente, por ter acesso ao hospital. Isso não é explicado, mas eu acho que tá meio que implícito, né? Bom, agora sobre os aniversários das meninas sendo no dia 14 e as mortes acontecendo 6 dias antes ou depois. O que é isso? Bom, ficou um pouco explicado ali, mas não tão explícito assim, mas tem a ver com a representação daquele sinal cabalístico do triângulo apontando para baixo, né? Que como ali pode colocar ali, você vê que ele coloca na folha ali, né? Que o dia 14 está centralizado e as mortes vão acontecendo conforme a simbologia do triângulo apontando para baixo, 6 dias antes ou depois para formar aquele triângulo. É basicamente isso, é só um sinal cabalístico ali do triângulo para baixo que representa o sinal satânico.
Agora, algo bem interessante que pouca gente falou é o famoso som de cuco, né, que o Longlegs fica falando antes de abordar suas vítimas. Isso é uma referência direta, na minha opinião, sobre o pássaro cuco, que é um pássaro parasita. Ele coloca os ovos, né, em um ninho alheio e conforme essa ave vai crescendo, às vezes ela até joga os outros ovos originais ali para fora, se alimentam, né, da comida dos filhotes, né, do local, e ele substitui aquilo ali. Então ele mata os filhos, né, acaba com essa família, vivendo da comida da outra ave. Cara, eu achei isso genial, é meio que um sinal metafórico, né, pelo que ele faz mesmo com as bonecas e com as próprias famílias, em relação com essa ave cuco também. Então vamos lá, qual era o grande objetivo do cara no andar de baixo? Eu não acho que a gente tem que ficar procurando o objetivo como se fosse um ser humano ali praticando algo para chegar na sua meta. Mas o que ele fazia no final das contas? Ele destruía a família. E o que na Bíblia, o que a religião fala que é o nosso bem maior? A própria família. E ele fazia isso, ele destruía isso de dentro para fora, utilizando o próprio corpo ali do pai, que matava a esposa e as filhas e depois se matava. Então a gente não tem que ver algo maior do que isso. E o que ele quer fazer é causar o caos e destruir famílias, e ele conseguiu muito bem. Inclusive, como eu disse no começo, o filme inteiro é mostrando pra gente que o diabo tá sempre à espreita e não tem como fugir disso. Pra corroborar com isso, a própria mãe dali, quando pergunta pra ela se ela tá rezando, né, pra se proteger, e ali assume que não tá rezando, as duas dão risada e a mãe dela fala que realmente não adianta rezar, nada vai proteger ela. Ó, essa própria câmera que eu coloquei aqui, esse ângulo que eu enquadrei, é justamente embasado em Longlegs. A gente sempre via ali, olhando pra câmera pra um lado, e sempre algo estava à espreita dela ali, ou algo poderia aparecer, igual eu tô fazendo aqui. E inclusive em várias cenas o diabo aparece, viu? Se você não viu lá pelo menos umas 6 cenas, ele tá ali nas sombras, pode ver de novo que você vai entender o que eu tô falando. The devil wanted the little girl for his own. But her Então basicamente é isso, não tem um objetivo maior, algo para ser explicado racionalmente. Ele queria destruir famílias e causar o caos. E ele conseguiu. No final, o que acontece, cara? O diabo vence, Ali vence, o que aconteceu? Como eu já disse, a gente tá num parquinho de diversões do demônio. Ele brincou com Ali e corrompeu Ali. Ele fez com que ela assassinasse a própria mãe. E no final das contas, quando ela ia libertar a filha do Carter, ela não conseguiu. Porque se você lembrar, mesmo tendo munição no revólver, ela não conseguiu atirar e libertar, né, a filha do Carter. Porque ela tinha lá um revólver com 6 balas, provavelmente, ela deu 3 tiros, e depois ela tentou atirar para libertar a menina 4 vezes e não conseguiu. Mostrando mais uma vez que sempre tudo estava no controle do demônio. Então, cara, não adianta, a gente tá ferrado, o filme é pessimista, o filme é pra te deixar pra baixo. E se o filme for muito bem na bilheteria, é muito provável que a gente tenha uma sequência com talvez Ali Carter enfrentando de novo o demônio ali e tentando libertar a garotinha, ou fazendo Ali Carter fazer o papel da mãe dela, né? Porque agora a garotinha tem uma boneca que representa ela e tem essa ligação com o demônio, enquanto Ali Carter pode fazer o papel que a mãe dela fazia. E se você gostou dessa explicação, cara, não esquece de curtir, comenta aí o que você achou e se inscreve no canal, por favor. Vou tentar fazer um vídeo toda semana. É isso, falou, até mais e tchau, tchau.